E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma análise política. Vou fazer aqui hoje um breve comentário sobre esse assunto que vem tomando o noticiário de política no Brasil durante as últimas semanas e vai tomar muito espaço aí nesse noticiário ao longo dos próximos meses, que é a CPI da Covid. Antes de entrar no assunto, vamos só esclarecer o que é uma CPI, quais são as funções de uma CPI. Então, uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, que ela tem, como o próprio nome diz aí, o objetivo de investigar determinado fato determinado. Ou seja, os senadores eles se tornam, durante esse período de tempo, que também é determinado, investigadores. E como investigadores, eles têm poderes de chamar pessoas para depor, de convocar testemunhas, de exigir documentos das pastas envolvidas, de pedir que a polícia faça diligências a determinados lugares, ou seja, eles têm amplos poderes de investigadores. E ao final da CPI eles devem apresentar ali um relatório. Esse relatório deve conter indicativos, ou um projeto de lei, ou ele deve ser enviado ao Ministério Público Federal para que a investigação continue, ou ele pode indicar ali que aquela investigação não deveria ter acontecido e tal, eles chegaram às conclusões, pode acabar em pizza, como meio que se diz no Brasil. Mas essa CPI ela tem um fato determinado para investigar. Esse fato são as responsabilidades, ou seja, ações e omissões do governo federal durante o último ano aí que enfrentamos essa pandemia que nos assola, né? Que é uma coisa muito triste que a sociedade brasileira está enfrentando. Então esse é o objeto central da CPI. O governo conseguiu incluir aí governadores e prefeitos de capitais, mas esses governadores e prefeitos só serão investigados se os senadores governistas conseguirem levar fatos muito concretos contra eles, certo? Ao contrário disso, o objeto central continua sendo o governo federal, continua sendo as ações e as omissões do governo federal durante a pandemia. Então aí tem muitas perguntas que os senadores têm que responder e que a sociedade precisa e hoje exige uma resposta deles. É preciso que esse relatório que os senadores vão fazer seja consistente. É preciso que ele responda, por exemplo, o porquê que o governo federal decidiu, apesar de ter passado um ano, continuar negando a gravidade da pandemia. O porquê que o governo federal comprou milhares de comprimidos de hidroxicloroquina e não só isso, por que eles mandaram o exército produzir nos seus laboratórios cloroquina também. O porquê que o governo, por meio de seus influenciadores e militantes, fez com que parte da população acreditasse que existe um tratamento precoce e inclusive se automedicasse. Essas perguntas vão precisar ser respondidas. Elas já começaram a ser feitas aos ex-ministros que já foram depor, Luiz Henrique Mandetta e o Taixe. Ao Queiroga, que é o atual ministro, também, porque ele já foi depor. O ex-ministro general Eduardo Pazuello alegou que estava com Covid, né, que é um suspeita de Covid e não foi depor ainda, mas uma hora ou outra ele vai ter que ir e essas perguntas também serão feitas a ele. Outra pergunta que deve ser feita é por que o governo federal não fechou contrato com a Pfizer quando teve a oportunidade ano passado. O porquê que o governo federal não buscou outros laboratórios para que o Brasil não dependesse de poucas vacinas e pudesse vacinar sua população mais rápido. O porquê que, apesar da nossa extrema dependência da China, a gente continua, por meio do governo federal, atacando os chineses cotidianamente. Essas coisas precisam ser respondidas. E nós não podemos ser ingênuos. Isso daqui não é um exercício de pessoa ingênua, certo? Todo mundo viu o que o presidente da República fez, todo mundo viu o que os apoiadores do presidente da República fizeram ao longo do último ano. Isso não é brincadeira, está tudo documentado. A gente vive numa sociedade que produz documentos audiovisuais o tempo inteiro. Então, todo mundo viu que o Osmar Terra, sabe, falou que ia ser menos do que H1N1. Todo mundo viu que o presidente, num pronunciamento à nação em cadeia de rádio e TV, falou que seria uma gripezinha, certo? Então a gente precisa saber se dentro do governo foi adotada como estratégia a contaminação da população, por exemplo. Porque existia a tese, aí a gente pode voltar na nossa memória, porque já faz um tempo, mas lá por abril, maio do ano passado, eles falavam na tal da imunidade de rebanho, que ia vir e ia controlar a situação.
certo? Então será que eles apostaram na imunidade de rebanho? Não dando a imunidade de rebanho, certo? Será que eles apostaram no tal do tratamento preventivo e tratamento precoce? E se eles fizeram isso, eles podem ser responsabilizados por isso ou não? O presidente pode ser responsabilizado por isso ou não? Porque o presidente não toma decisões sozinhos, né? Ele tem seus assessores, ou ele foi mal assessorado ou ele influenciou seus assessores a tomarem decisões erradas? Essas coisas precisam ser respondidas e eu acredito que os senadores vão responder essas questões. Aí você pode me perguntar, Yuri, mas vai dar em alguma coisa essa CPI ou vai dar em pizza como dizem que as CPIs dão no Brasil? Bom, eu não sei, certo? O que eu acho é que a CPI vai durar aí seus 3 meses, ao longo desses 3 meses o governo vai sangrar a conta gotas, ou seja, vai ser enfraquecido um pouquinho todo dia, e aí a gente já pode esperar uma reação do governo. Porque o governo, uma ação gera uma reação, então o que o governo vai fazer? Ele vai radicalizar o discurso. Ao longo da última semana a gente já viu que o Bolsonaro radicalizou algumas falas dele, por exemplo, a questão aí em relação ao voto impresso, o porquê que voltou esse assunto do nada. O porquê que o Bolsonaro soltou esse assunto do nada, certo? O porquê que ele falou essa semana agora também que poderia soltar um decreto, né, para liberar as pessoas. Como assim, velho? Aqui em Goiânia, por exemplo, tá tudo aberto, entendeu? O que você tá falando, irmão? Sabe? Então nós queremos que esse relatório, nós enquanto pagadores de impostos, né, queremos que esse relatório seja consistente e que ele traga essas respostas. Não que a gente não precisa fulanizar a coisa, né? A gente não precisa dizer que o presidente da república é o responsável, não é só o presidente, ele lidera um governo. Então existem pessoas em funções de responsabilidade assim como ele, não é só ele, é um grupo de pessoas que tomou decisões equivocadas e que vem tomando decisões equivocadas. Então essas perguntas a gente espera que elas sejam respondidas. A gente espera que seja respondido o porquê que o presidente apostou contra a vacina. A gente espera que seja respondido o porquê que ele começou a jogar contra os governadores, colocando seus militantes para atacar os governadores. Então, essas perguntas ao longo das próximas semanas vão ser respondidas. O que eu acho que vai acontecer é que o governo vai se enfraquecer a conta gotas, certo? E o que vai dar desse relatório, a gente precisa aguardar para ver, a gente precisa aguardar fatos novos que eventualmente vão surgir durante a CPI, com depoimentos e com testemunhos. Então, vamos ficar espertos, vamos ficar acompanhando e assim que tiver assuntos a serem tratados aqui eu trago, a gente continua conversando aqui pelo canal. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deem o joinha aqui, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima. Valeu!